Olá, meu nome é Yolanda Abreu, eu sou professora de Economia da UFT. Hoje vou falar sobre economia do meio ambiente. A economia do meio ambiente usa os pressupostos neoclássicos para analisar e precificar o meio ambiente. Portanto, quais seriam esses pressupostos? A economia neoclássica ambiental tem suas premissas a partir de duas abordagens. 1. A economia da poluição. 2. A economia dos recursos naturais. Para os neoclássicos, o sistema econômico é visto como suficientemente grande para que o meio ambiente se torne uma restrição absoluta à sua expansão, mas somente relativa, podendo ser superado pelo progresso científico e tecnológico. Tem um horizonte temporal de curto prazo, não leva em consideração as gerações futuras. Trata a questão do meio ambiente como externalidades, e, por isso, admite a intervenção do Estado para corrigir as falhas de mercado. Externalidades são os efeitos colaterais da produção de bens ou serviços sobre outras pessoas, que não estão diretamente envolvidos com a atividade. As externalidades podem ter efeitos positivos ou negativos. Utiliza-se dos custos de degradação e do fazer valer preços. A intervenção do Estado se daria por meio de medidas de comando e controle para casos específicos e, na maioria dos casos, utilizando instrumentos de mercado. O economista Pigou, nas primeiras décadas do século XX, considerava o meio ambiente como um bem público, considerando a poluição como uma externalidade negativa. Esta situação configura-se como uma falha de mercado, pois a solução convencional via mercado não é suficiente para gerar o ótimo social. A correção dessa falha deveria se dar por meio da criação de mecanismos institucionais de comando e controle, como taxação ou licenças de poluição, por exemplo, capazes de promover a internalização das externalidades no cálculo econômico dos agentes. No entanto, é importante lembrar que a subcorrente defendida por Coase argumenta que a intervenção do Estado é desnecessária a partir do momento que se definem direitos de propriedade para os bens ambientais. O encontro das curvas de custos marginais de controle da poluição conduziria à escala de poluição ótima. Esse processo não leva em conta a dinâmica ecológica. Fazendo uma crítica à questão da poluição ótima, Godard vai dizer que nesse processo ocorre uma destruição líquida devido à ultrapassagem da capacidade de assimilação não compensada. O conceito de externalidade aplicado às questões ambientais leva em conta apenas aquelas que afetam as funções de utilidade de outros agentes. Esse conceito de poluição ótima se torna um conceito estritamente econômico. O esquema analítico neoclássico pode, em um plano mais geral, ser incluído no que Godard chamou de universo estabilizado, isto é, leva em consideração que os agentes têm todas as informações necessárias para tomar as decisões sobre o meio ambiente, não considera a evolução dos processos e dos ecossistemas. Outro conceito usado pelos neoclássicos é a extração ótima. A questão do uso dos recursos naturais deve ser resolvida por meio de um problema de alocação intertemporal de sua extração. Essa alocação deveria ser determinada com base na maximização dos ganhos obtidos com a extração do recurso ao longo do tempo, usando-se os conceitos de custo de oportunidade e de taxa de desconto. Uma crítica importante a esse conceito de extração ótima vem de Daly, que fala que se trata de obter preços ótimos que indiquem a extração ótima a seguir até que se extraia a última unidade do recurso em questão, sem levar em consideração as consequências para o ecossistema. Essas premissas têm por base a ideia de que os conhecimentos científicos se encontram estabilizados no que concerne aos problemas ambientais em foco, como cadeias e causas elucidadas, danos bem determinados, imputação de responsabilidade isenta de ambiguidade. Portanto, os fenômenos em causa seriam reversíveis. Os preços dos bens ambientais mostrariam não somente a opinião e a vontade dos agentes econômicos soberanos, como também essa opinião representaria uma percepção correta da gravidade de cada problema. Atualmente, existem outros meios de se analisar os efeitos sobre o meio ambiente da ação do homem. Porém,
O método de precificar o serviço dos ecossistemas ou sua degradação ainda são os dos neoclássicos, por meio de preços dados segundo a utilidade ou a propensão a pagar pelo bem. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada!